Hoje o assunto é previdência aqui no Safra Insights. Isso porque a Safra Asset foi eleita a melhor gestora na categoria alta renda pelo Guia de Previdência do Valor Econômico em parceria com a FGV. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Juliana Morato, especialista em previdência do Banco Safra. Bem-vinda, Ju. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Então vamos começar falando dessa premiação tão relevante para o Banco Safra. O Banco Safra, recentemente, ele foi eleito a melhor gestora de fundos de previdência de alta renda em uma parceria, uma publicação do Valor Econômico e a FGV. Então, para nós, só reforça o compromisso de entregarmos o melhor resultado ao nosso investidor, aliado a uma consistência de rentabilidade, sem renunciar à segurança que os produtos da Safra Asset oferecem. Ju, e quais estratégias de fundos de previdência se destacaram no ano de 2025? Camila, essa premiação não foi uma simples coincidência. E eu quero começar falando sobre fundos de previdência que se destacaram ao longo do ano. O fundo Vitesse Plus é uma estratégia de crédito privado, renda fixa, onde reúne papéis com classificação high grade e também high yield, com o intuito de superar o CDI e apresentar melhor desempenho no portfólio dos nossos clientes. E também com toda a responsabilidade e controle de risco, onde fazemos uma rigorosa seleção de quais papéis farão composição deste fundo tão diferenciado. Agora, Camila, se o cliente desejar um fundo com uma estratégia global, e ele tem uma tolerância a risco maior, nós temos o Prev Internacional, para aquele cliente que quer algo totalmente descorrelacionado com o risco país. Este fundo, ele oferece um rendimento superior ao CDI no longo prazo e ele explora oportunidades em renda variável global com variação cambial, uma excelente alternativa aos nossos investidores. Agora, para aquele que identifica oportunidades na renda variável Brasil, nós temos o Prev Long Bias, se destacando como um dos melhores fundos da indústria e gerando um prêmio maior do que o próprio Ibovespa, com um menor risco assumido. Então, nós temos oportunidades. Agora, para aquele que gosta de volatilidade e aprecia o setor imobiliário, nós também temos o Prev Mercado Imobiliário, onde ele tem uma estratégia de alocação em ações de empresas do setor ou até mesmo construtoras. O mercado imobiliário, ele consegue explorar os ativos atrelados a este setor e no longo prazo, no ano de 2025 também, ele é um diferencial no portfólio dos nossos clientes. Mas atenção, é para quem tem perfil, para quem tem prazo e aprecia o setor. Então, Camila, eu tenho outras oportunidades. A questão é aonde eu estou alocando os meus recursos de longo prazo aqui no Banco Safra. Ju, acho que é importante a gente falar aqui também sobre as mudanças recentes no produto Previdência no Brasil, né? Camila, o produto Previdência no Brasil, ele tem um resultado crescente nos últimos anos. No entanto, de 2024 para cá, inúmeras mudanças ocorreram. E a principal delas é a Lei 14.803, que estabelece que o titular do plano de previdência, aquele cliente que contrata um novo plano de previdência, ele não tem mais a obrigação de definir qual regime tributário será o melhor. Se será o progressivo ou o regressivo, e esse evento fazia no momento da contratação. Então, não tem mais essa obrigação. O titular do plano de previdência, uma vez que o produto previdência é um planejamento para longo prazo, ele tomará essa decisão no futuro. Então, novas adesões, a nossa recomendação é que se faça no progressivo para que no futuro tenha direito de troca. Lá na frente, quando ele precisar resgatar ou optar por converter o benefício em renda e até mesmo diante de um falecimento do titular do plano, os beneficiários poderão escolher para si qual é o melhor regime tributário. Então, é uma flexibilidade que nenhum produto de investimento oferece. E como a realidade, o cotidiano, faz com que os objetivos mudem constantemente, por que não deixar a tomada de decisão e selecionar qual é o melhor regime tributário para o futuro?
Outro ponto importante é o IOF, que infelizmente veio para ficar, então não tem ali, né, uma perspectiva no curto prazo que ele deixe de ser cobrado. Então, o decreto 12.499 estabelece uma cobrança de IOF para novos aportes realizados em previdência privada, mas na modalidade VGBL. Então, tem um limite, tem uma regra para 2025 e para 2026. Então, a regra, o decreto, ele estabelece que o investidor ele pode fazer aportes em VGBL até 300 mil no período de 11 de junho de 2025 até 31/12 de 2025. Limite de isenção 300 mil. Valores maiores do que isso, haverá incidência de 5% sobre o excedente. Então, um exemplo prático aqui, o cliente quer investir 1 milhão, 300 mil não pagará o imposto, né, sobre operações financeiras. A diferença, haverá uma incidência de 5% sobre os 700 mil. Então, é algo que se torna um desafio, porque muitos clientes nos perguntam, ainda faz sentido ter previdência privada? E daqui a pouquinho falaremos sobre isso. Mas é importante conhecer a regra do IOF, porque poderiam iniciar esse planejamento e tem pessoas deixando para depois. Outro ponto importante é que a regra de 2025 estabelece o limite de isenção por seguradora. Então, cada um pode aplicar 300 mil por seguradora no ano de 2025. A partir do ano que vem, a regra muda e passa a ser, então, para 600 mil por CPF, independente da quantidade de seguradoras para o ano inteiro. Então, será 600 mil por ano. Então, só para se atentar a essas mudanças, o produto Previdência tem o seu valor, VGBL é uma excelente alternativa e, mais do que nunca, é importante que tenha um planejamento financeiro antecipado. Ju, você falou da questão da imposição do IOF na VGBL, mas tem outra modalidade também, né? Existe, Camila. Existem 2 tipos de planos de previdência privada. Quais são eles? O VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, e o PGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre. Vou começar falando um pouquinho sobre o P, já volto no VGBL. Podemos fazer assim? O PGBL ele tem uma finalidade que é para oferecer benefício fiscal ao titular do plano de previdência, mas não está à disposição de todos, porque nem todos serão elegíveis. Então, eu preciso entender para que ele serve. Esta modalidade, ela contempla investidores que fazem a declaração no modelo completo do imposto de renda pessoa física, seja também um contribuinte ativo do INSS ou beneficiário da Previdência Oficial. Então, logo eu tenho algumas regras para serem obedecidas para que o cliente possa aportar até 12% da sua renda bruta tributável anualmente ali. Então, eu tenho uma base anual de referência e ele pode aportar na Previdência. Como que funciona isto? Então, aquele valor ele lançará como pagamentos efetuados, a sua base de cálculo IRPF será menor e ele adia o pagamento do imposto que é devido naquele momento para obter rentabilidades com ele e no futuro ele paga o imposto sobre o valor total. Então, isto é diferimento fiscal. Agora, o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, ele oferece proteção e também para aquele investidor que não é elegível ao PGBL ou até mesmo já atingiu o limite de contribuições devidas. Então, VGBL tem inúmeros benefícios também, seja para planejar a aposentadoria ou até mesmo para facilitar a sucessão e preservar o legado de nossos clientes. Então, VGBL atende o investidor também, protege o patrimônio e com um diferencial, que ele paga o imposto de renda apenas sobre o rendimento. E eu vou além. Essas 2 modalidades de investimentos, seja o PGBL ou o VGBL, que é a modalidade do produto Previdência, ela não integra inventário, oferece então essa proteção patrimonial e em caso de planejamento sucessório, não há incidência de ITCMD.
ITR&D, que é o Imposto de Transmissão, Causas Mortes e Doação. Então, o investidor que utiliza essa estratégia a seu favor, ele só tem eficiência, ele tem algo diferenciado que as demais modalidades de investimentos, de uma forma muito respeitosa, neste momento não oferecem. Ju, então, para finalizar, como que um cliente pode investir em um produto de previdência aqui no Safra? Camila, os nossos investidores devem procurar o seu gerente para acessar essas estratégias, seja através do aplicativo ou especialmente na agência mais próxima. Obrigada, Ju, pelos esclarecimentos. Juliana Morato, que nos deu uma verdadeira aula sobre previdência. Obrigada aí pela sua participação aqui no programa. Eu agradeço o convite. E você pode continuar assistindo o Safra Insights aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima.